Dia 28 de fevereiro de 2024, quarta-feira. Meu nome é João Rosa e está começando mais um dia de aprendizado da língua inglesa. A visão é um Brasil com 25% da nossa população apta a se comunicar em inglês. O projeto Inglês com João Rosa tem a missão de contribuir no desenvolvimento dos brasileiros. Lindos e lindos, sejam bem-vindos. Você a mais um dia de estudo aqui na língua inglesa. Eu vou compartilhar com vocês o nosso quadro branco e vamos identificar este nosso estudo de hoje. Estudo de número 18. Vamos observar como a gente escreve 18 em inglês. Primeiro, você vai escrever a palavra 8. E 8 em inglês é eight. Depois, você vai colocar aqui no final uma letra E, outra letra E e uma letra N, que seria o teen da construção da casa dos 13 aos 19. E aqui nós não deixaríamos com duas letras T's, uma vez que o número 8 já vem com uma letra T. 18. Diferente dos outros números, que, por exemplo, o 4 foi só a gente colocar o 4 e colocar o teen no final. Aqui, no 18, a gente não utilizou uma das T's, certo? Muito bem. Repete comigo o número 18. 18. 18. E o mês que nós estamos? Fevereiro, February. 28º dia do ano de 2024. Repete comigo, fevereiro. February. February. E 2024, 2024. 2024. 2000, 2000. 24, 24. O dia de hoje da semana, que é quarta-feira, Wednesday. Wednesday. E os números, número 28 e o número 28º. Vamos observar a diferença entre os dois. 28, primeiro você escreve 20. 20. E depois 8. 8. O 28º é bem parecido. Você vai escrever de novo 20, 20, e vai escrever o 8, 8. E no final, nós teríamos que colocar aqui uma letra TH. Porém, a gente não vai deixar esse número com duas letras T no final. Então, só vamos adicionar o H. Então, esse número 8 está terminando em TH. A mesma TH que está aqui, ó, do lado do número, indicando que esse número é ordinal. Ok. Depois vamos colocar aqui como está o nosso clima no dia de hoje. The weather is sunny. Nesse momento onde eu estou, está um belo sol. The weather is sunny. E a estação do ano. The season is summer. The season is summer. E vamos para a nossa próxima página. Então, lembrando, a gente aprendeu uma série de pronomes. I, you, he, she, it, we, you e they. E aí, a gente aprendeu uma outra série de verbos. Hoje, a gente vai transformar uma afirmativa em uma interrogativa. Como que a gente pergunta as coisas em inglês? Porque na mente de uma pessoa que está aprendendo inglês pela primeira vez, vamos dizer uma frase combinando duas palavras. Você e então a palavra trabalha. Em inglês, a gente já aprendeu a como fazer essa estrutura. O você é o you e o trabalha é o work. Então, você trabalha, you work. E aí a gente poderia continuar essa frase. Você trabalha hoje. Você trabalha naquele lugar. Você trabalha de manhã. You work
E se a gente transforma essa frase em uma pergunta? Se eu estou perguntando agora para você, você trabalha? Você trabalha de manhã? Você trabalha à noite? Você trabalha naquele lugar? Se a gente segue a base de que a gente já tem da língua portuguesa, provavelmente a gente falaria dessa forma. Falando, nós iríamos colocar uma tonalidade diferente. You work? You work? E escrevendo seria simplesmente colocar o ponto de interrogação no final. Mas em inglês, para você transformar essa afirmativa em pergunta, você vai ter que colocar mais uma palavra. E essa palavra é o do. Então, em inglês, para eu perguntar você trabalha, eu tenho que falar do you work? Do you work? Esta palavra, o do, que está em destaque, ela não tem tradução. Se você tentar traduzir para o português, não tem uma tradução igual o you é o você, o trabalha é o work, e o do? O do não tem tradução. O do está aqui indicando que essa frase está no presente. Vamos colocar aqui. A palavra do, que é classificada como verbo auxiliar. Vou esticar aqui. Não possui uma tradução. Ela indica que a frase está no presente. Então, da mesma forma, como se agora eu fizesse uma afirmação aqui, não você trabalha, mas o eu. Eu trabalho. E depois eu transformasse o eu trabalho em uma pergunta. Então, o eu trabalho, eu é I, e o trabalho é work. I work. Em pergunta, não seria simplesmente falar I work e pôr o ponto de interrogação no final. Nós teríamos que colocar o do antes do I. Então, para que a frase seja eu trabalho hoje, eu trabalho aqui, eu trabalho perguntando é do I work? Do I work? O do aqui está indicando que essa frase está no presente. A mesma coisa se você vem, cria uma frase e fala assim, olha só, você cozinha. E depois você pergunta, você cozinha? A estrutura é a mesma. Você vai falar o você cozinha, você vai falar o you e vai falar o cook. E aí na pergunta, não é simplesmente you cook. Você vai colocar antes do you o do. Do you cook? Esta é a forma estruturada, de acordo com a gramática da língua inglesa, quando você vai realizar uma pergunta. Um ponto de observação. Não é que não existe a pessoa fazer uma pergunta somente assim. You cook? Sem colocar o do na frente. Esse tipo de frase, esse tipo de expressão vai existir.
mas vai depender do contexto daquilo que está acontecendo, do contexto daquilo que você quer expressar, o grau de intimidade daquela conversa. Vai depender de vários fatores. Mas as pessoas falam, você cozinha? You cook. Mas, se a gente for olhar na gramática, na estrutura, quando a gente está perguntando a frase, esse do vai estar ali na frente. Do you cook? E para nós, no português, você cozinha? A mesma coisa com um outro pronome. Se eu falo aqui, eu cozinho. E se eu falo a mesma coisa, mas perguntando, eu cozinho. O eu cozinho é I cook. E o eu cozinho não é somente I cook. Eu tenho que colocar na frente o do. Mas eu vou explicar uma coisa muito importante sobre essa percepção. Uma percepção que eu tive quando eu estava começando a aprender a falar inglês. Lembrando você, lindo e lindo, conectado agora assistindo essas aulas explicativas de inglês, você também pode desenvolver a sua capacidade de conversação comigo. Essa capacidade a gente só desenvolve se a gente pratica. Assim como as outras. Você praticar o entendimento, assim como nós estamos realizando nesse momento agora. Você praticar a escrita, que é você realmente escrever em inglês. Seja escrevendo, digitando letra por letra de um material, ou você escrever na mão, letra por letra. Você só vai realmente aprender a escrever bem e desenvolver essa habilidade de forma rápida e coerente se você praticar. Do mesmo jeito que para você entender o que está sendo falado, você tem que escutar. E escutar é possível muitas vezes, tá? A gente pode assistir um filme, pode ouvir uma música, pode assistir uma série, e assim a gente trabalha. A audição chegando das palavras. Você entendeu o som. E quando você assiste associado à legenda, você associa o som àquilo que está escrito, o som àquilo que está escrito, o som àquilo que está escrito. E agora, você conversar com alguém, você se expressar, contar como as coisas aconteceram, o que você quer fazer, como elas irão acontecer, falar sobre assuntos aleatórios. Essa ação de você pensar e responder por aqui só vai acontecer se você praticar. Então, se você deseja desenvolver essa habilidade, entre em contato através do número de telefone que fica aqui na descrição desse vídeo e realize a sua aula experimental para conhecer a metodologia. Muito bem, nós continuamos com as explicações. Eu disse que o do, uma das coisas que eu pensei quando eu comecei a aprender inglês foi que, então quer dizer que sempre que for uma pergunta em inglês, ela vai começar com do. Se eu vou fazer pergunta, vai começar com o do. Não exatamente. O do é utilizado para um momento específico, para quando você está fazendo frase no presente. Se você vai fazer uma pergunta que está no passado, não é do que você vai usar, é uma outra palavra. A gente vai aprender no desenvolvimento dos estudos, mas é o did que a gente vai utilizar. Da mesma forma, quando nós fizermos uma frase no futuro não é o do que você vai usar will. E assim como estas palavras que eu acabei de listar aqui, existem outros verbos auxiliares, existem outros modais que serão utilizados nas frases em inglês. Então, o do é sim para a gente fazer pergunta, mas para fazer pergunta no presente. E, além disso, não é utilizado para todos os pronomes. Como assim? Eu tenho aqui os pronomes. I, you, he, she, it, we, you e they. Então, se eu tenho uma pergunta a ser feita com estes pronomes, antes do I, antes do eu,
assim como a gente acabou de fazer dois exemplos, eu vou colocar o do. Para perguntar, eu cozinho, eu amo, eu falo, eu trabalho, eu bebo, eu corro. Vai fazer uma pergunta, vai colocar o do na frente. Vai fazer uma pergunta com você. Você trabalha, você ama, você cozinha, você bebe, você fala, você corre. Você vai colocar o do na frente do you. A mesma coisa vai acontecer lá embaixo no pronome nós, no we. Se você vai perguntar, nós trabalhamos, nós amamos, nós cozinhamos, nós bebemos, nós falamos. Se você vai fazer uma pergunta dessa forma, você vai colocar o do na frente do we, na frente do nós. Se você estiver fazendo uma pergunta que é vocês, assim como lá em cima do you, aqui também é do you. Então, do you é você, do you é vocês. É tanto singular quanto é plural. Como que eu vou saber quando que usa uma, quando que usa a outra? No contexto daquilo que está acontecendo. Mas é o do que você vai colocar ali na frente também. E por último aqui, fechando os pronomes que usam o do, o they. Se você vai usar uma pergunta, eles trabalham, eles amam, eles cozinham, eles bebem, ou elas trabalham, elas amam, elas cozinham, elas bebem, elas falam, elas correm. Qualquer forma de pergunta com elas ou eles, você vai utilizar o do também. Mas, para frases aonde o pronome é o he, ele, o pronome é o she, ela, ou é o it, ele e ela, quando não é um ser humano, você não vai utilizar o do. Você vai usar o does. É uma palavra um pouco diferente, mas tem a mesma função, mesmo significado. Então, vamos colocar aqui do lado. A palavra classificada como verbo auxiliar do ou das expressam a mesma coisa, vírgula, que a frase está no tempo verbal presente simples. Sempre que a pergunta estiver com do ou estiver com does, elas estão fazendo a mesma coisa. Elas estão expressando que é presente essa frase. Essa frase não está no passado. Não é você trabalhou, você amou, você cozinhou. Não é você cozinhará, você vai cozinhar, você amará, você trabalhará. Não. É no presente. Você trabalha, você ama. Se for no presente, vai estar o do ou o does. Poderia ser do aqui para todo mundo. Para todos os pronomes poderia estar o do. Não haveria necessidade de aqui estar does. Porque se é a mesma função, se faz a mesma coisa, não precisava ter dois diferentes. Mas tem. E isso ajuda, no começo, a confundir um pouco a nossa cabeça. Até que o tempo passa, você pratica, você observa, e a mente ela acostuma com o uso do do e o uso do does. Então, se você vai fazer uma frase, vou dar só um exemplo para a gente fechar esse estudo de hoje. Ele ama, he, e você fala love. O love tem que ser alterado, não tem? Você aprendeu que quando o verbo está no he, ou ele vai ganhar uma S, ou ele vai ganhar uma ES, ou vai perder a Y. Não é o caso aqui, não tem Y, não vai perder a Y. Então, o love ganha S ou uma ES? Ganha uma S, beleza.
Qual a tradução de he loves? Ele ama. Ele ama. E se é uma pergunta, ele ama. Observa esse detalhe em inglês. Você poderia pensar que seria he loves e você viria aqui no final e iria colocar um ponto de interrogação. Por exemplo, he loves. Mas em inglês, como a gente viu, tem que colocar o verbo auxiliar na frente aqui do he. Como a gente acabou de falar, não é o do aqui. Não é como lá o you, que a gente colocou o do. Aqui a gente vai colocar o does. Does he. E vai ter mais um detalhe. Essa letra S aqui, tá aqui, ó. Você retira ela. Esse é o detalhe que vai atrapalhar até que a nossa mente acostume. Que quando a gente fala ele ama e é afirmativo, vai ser he loves. Mas quando for uma pergunta, na pergunta não vai ser he loves. Já não tem mais essa S. É he love. E você vai colocar o does na frente. Então, olha só como fala ele ama em inglês. Repete comigo. He loves. He loves. E a pergunta, ele ama? Does he love? Does he love? A gente vai falar mais sobre esse tema em relação ao uso do do e do does e o porquê que aqui essa letra vai embora. Eu vou salvar, lindas e lindos, todo o conteúdo que a gente desenvolveu nesse estudo de hoje, que você possa revisá-lo novamente, observar as palavras que a gente escreveu, copiar em português uma vez e copiar em inglês 10 vezes para praticar a memorização. Eu desejo a todos vocês uma excelente tarde de quarta-feira. A gente se vê aqui amanhã na aula de quinta-feira, dia 29 de fevereiro. I wish you all a beautiful afternoon and see you tomorrow for some more studying. Bye bye, have you all a good time.